E se, além de entender o que quebrou, a gente pudesse ressincronizar o sistema que sustenta a vida por dentro? Porque, do ponto de vista da técnica de sincronização bioenergética, muita coisa que a gente chama de depressão, ansiedade ou colapso pode ser vista também como um tipo de desalinhamento do eixo interno, como um instrumento afinado mais ou menos, que até toca, mas toca com esforço, com ruído e uma hora para. E se a depressão não for, no fundo, um desequilíbrio químico tão misterioso assim? E se for algo mais palpável, algo como uma falha de engenharia na nossa própria personalidade? Vamos explorar juntos a ideia de que a depressão talvez não seja um bug no sistema, mas sim uma consequência quase que lógica de um projeto interno que simplesmente entrou em colapso. Para a gente conseguir desmontar essa ideia, vamos entender o que é essa tal de engenharia da personalidade. Depois, vamos dar uma olhada no motor que alimenta a neurose. Daí, a gente analisa a anatomia da depressão, descobre qual seria o caminho para a reconstrução e, por fim, encara uma escolha que é crucial: aceitação ou desespero? Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. É um convite para a gente olhar além da química e começar a investigar a própria mecânica da nossa personalidade. Bom, vamos lá, primeiro passo. Para entender engenharia do comportamento, a gente precisa tratar a personalidade não como um mistério indecifrável, mas como um sistema, uma máquina que a gente pode sim entender. E aqui entra uma analogia bem útil. Um sistema não quebra só por uma peça ser ruim. Muitas vezes ele quebra porque as peças perderam sincronismo. É como uma bicicleta com a corrente fora do lugar. Você até consegue pedalar, mas tudo fica pesado, rangendo, desperdiçando força. A sincronização bioenergética faz alusão justamente a isso. Antes de apertar mais o pedal, a gente precisa recolocar a corrente no trilho para a energia voltar a circular sem rasgar por dentro. Se a gente entende como algo foi construído, a gente consegue encontrar as rachaduras na fundação e, o que é mais importante, descobrir como consertar. E aqui está o ponto central. Nossas ações, nossas reações, elas não surgem do nada. São resultado final da nossa estrutura interna. Pense comigo, um comportamento que é um problema, tipo procrastinar demais ou se irritar por tudo, talvez não seja um defeito de caráter, mas sim um sintoma de uma falha na estrutura. Agora, um conceito que é chave para entender tudo isso: a diferença entre persona e personalidade. A persona é a máscara que a gente veste para o mundo, o profissional super eficiente, o amigo que está sempre de boa. Já a personalidade é a nossa estrutura de verdade, quem a gente é quando ninguém está olhando. E essa distinção é absolutamente crucial, porque quando o abismo entre a máscara que a gente usa e quem a gente realmente é fica grande demais, a energia para manter essa fachada toda, ela simplesmente se esgota. E o resultado? Ansiedade, exaustão e uma palavra que todo mundo conhece hoje: burnout. E dá para enxergar isso como um gasto energético de sustentação, como um prédio que parece impecável por fora, mas que por dentro precisa de escoras o tempo todo para não ceder. A persona vira a fachada e a personalidade vira a estrutura. Quando a estrutura está desalinhada, a fachada exige manutenção constante. A sincronização bioenergética, nessa metáfora, seria menos pintar a parede e mais realinhar os pilares. Não é estética, é reparação do eixo. Agora, qual é o combustível por trás dos nossos conflitos internos? A raiz de tudo é falta. Pensa nela como uma ferida original, sabe? Uma experiência lá atrás, talvez na infância, de rejeição, de abandono. Para o nosso cérebro mais primitivo, esse vazio não é só tristeza, é um alerta máximo, uma ameaça real à sobrevivência. Para lidar com essa ameaça, o cérebro liga um mecanismo de defesa: o desejo. E aqui uma imagem didática ajuda. A falta é como um alarme de incêndio sensível demais. Ele não toca só com fogo, toca com o vapor do chuveiro, com pão queimando, com qualquer fumaça. A pessoa passa a vida tentando parar o barulho, correndo atrás de símbolos, quando muitas vezes o que precisa é recalibrar o sensor. Na lógica bioenergética, isso conversa com a ideia de que o organismo pode ficar em modo de ameaça crônica. E aí, a energia não vai para a vida, vai para a vigilância. Mas atenção, não é um desejo saudável como querer crescer na carreira. Esse aqui é um desejo neurótico, é uma compulsão para buscar símbolos, mais dinheiro, mais curtidas, mais aprovação, numa tentativa que no fundo é inútil, de tapar aquele buraco original. E é assim que o ciclo da neurose se forma. A falta original cria uma sensação de ameaça, o desejo neurótico surge como uma tentativa de solução, e a repetição sem fim desse movimento, essa corrida para tentar cobrir algo que na verdade não tem como ser coberto, é exatamente o que define a neurose. Agora a gente chega no ponto central. Como é que esse motor da neurose, quando ele falha, se transforma naquilo que a gente conhece como depressão? A depressão, olhando por essa ótica,
É o colapso da estrutura. É o que acontece quando a gente perde os símbolos que usava para mascarar a falta. Pensa só, o emprego que dava status, o relacionamento que trazia segurança. De repente, isso some. O escudo cai, o vazio fica exposto, mas aquele desejo desesperado de cobrir o vazio continua lá. Isso é a paralisia da depressão. A energia que antes alimentava essa máquina neurótica super complexa e barulhenta, de repente é cortada. O motor para. A energia que impulsiona para a vida é literalmente desligada da tomada. Aqui cabe uma analogia bem bioenergética. É como se o organismo estivesse com o alternador falhando. Enquanto tudo vai bem, você roda com a bateria. Você segue andando, acendendo farol, som, ar-condicionado, até que de repente a carga acaba. A depressão nessa imagem é o momento em que o painel apaga e você percebe. Não é que faltou vontade, é que o sistema de recarga entrou em colapso. A sincronização bioenergética entra como um trabalho de reorganização do fluxo, não é empurrar o carro morro acima no grito, é fazer o sistema voltar a gerar energia de base. Na depressão, a energia simplesmente para de alimentar a busca por conforto, por conexão com outras pessoas, por um senso de propósito ou até mesmo por diversão. Os canais de energia para aquilo que nos faz humanos, eles simplesmente secam. E aqui, a gente chega na chave para mudar a rota. A tentativa de resolver a falta é o que alimenta a neurose o tempo todo. A verdadeira saída não é preencher o vazio, é aceitar que ele existe. Então, se a solução não é ficar cavando o passado e o trauma, qual é o caminho? Bom, a técnica de sincronização bioenergética, por exemplo, propõe uma abordagem bem diferente. Parar de cavar e começar a construir. E construir, aqui, pode ser entendido como reparar circuitos de funcionamento. Imagine a saúde como uma orquestra. Você pode ter músicos excelentes, órgãos, hormônios, neurotransmissores, mas se cada um estiver tocando num tempo diferente, vira ruído. Sincronizar é fazer o conjunto entrar no mesmo compasso. Nessa analogia, a técnica atua como um maestro interno. Ela não substitui médico, não substitui biologia, mas favorece que o organismo pare de desperdiçar energia em descompasso e recupere um estado mais coerente, mais econômico, mais reparador. O objetivo não é entender a dor, mas sim construir ativamente a competência que faltava, a aceitação, através de um treinamento cerebral direcionado. E a ferramenta para isso é a neuroplasticidade, que é a capacidade incrível que o cérebro tem de criar novos caminhos neurais. O processo de autorreparação, então, é visto como um processo educacional. É sobre ensinar ao cérebro a habilidade que ele nunca chegou a desenvolver. E aqui vai uma analogia simples. Neuroplasticidade é como abrir uma trilha nova no mato. No começo é estreita, dá trabalho, você esquece o caminho, mas se você passa por ali todos os dias, vira estrada. A sincronização bioenergética pode ser vista como um jeito de preparar o terreno para essa estrada surgir, diminuir ruído, reduzir interferências, e esse processo de autorreparação automática é fascinante. Primeiro, a nova competência como aceitação é como se fosse instalada através de treinamento. Isso, por sua vez, ativa o que a gente pode chamar de mecanismo de solução automático do cérebro. E dá para imaginar essa instalação como atualizar o sistema operacional. Não é que você apague seus arquivos antigos, memórias, marcas, faltas. Você muda o modo como o sistema processa aquilo. A técnica, nessa metáfora, ajuda a reduzir travamentos e conflitos de processamento, como se o corpo deixasse de rodar dezenas de programas em segundo plano, consumindo bateria. E o mais incrível é o passo final. O próprio cérebro, agora com a ferramenta certa, acessa a memória da falta e dá um novo significado para ela, sem que a gente precise reviver o trauma conscientemente. No fim das contas, tudo se resume a duas respostas possíveis diante daquela falta original. De um lado, tem a aceitação, que é como dizer, ok, esse buraco existe, eu vou parar de lutar contra ele. Isso quebra o ciclo neurótico. Do outro, a desesperança. E aqui está a definição mais precisa de depressão nessa teoria. É o estado de quem já desistiu de lutar, mas não desistiu do desejo de vencer a lupa. É ficar acorrentado ao problema. E é fundamental deixar uma coisa bem clara. Essa abordagem estrutural não descarta a biologia, muito pelo contrário. Ela entende que uma estrutura psicológica forte precisa de uma fundação biológica sólida. E aqui cabe uma última analogia de reparação. Se a saúde é uma casa, a biologia é o alicerce, sono, intestino, inflamação, nutrientes, medicação quando necessária. E a psicologia é a arquitetura, sentido, aceitação, escolhas, vínculos. A sincronização bioenergética entraria como um trabalho de alinhamento da rede elétrica e hidráulica. Você pode ter paredes lindas, mas se a energia não circula direito, tudo oscila, queima, vaza e a casa vira um lugar difícil de habitar. Isso quer dizer que o trabalho com a neuroquímica, a suplementação, a saúde do intestino, sempre em parceria com médicos e outros profissionais da saúde, é parte essencial do processo completo de reconstrução. E assim, a gente encerra com essa provocação. E se a nossa busca sem fim para preencher cada vazio for, na verdade, a origem do problema,
Talvez a verdadeira autorreparação não seja eliminar o vazio, mas sim construir uma estrutura interna tão resiliente, tão bem projetada, que a gente possa conviver com ele sem que ele tenha o poder de nos derrubar. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.